Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Blonde, novo filme da Netflix dirigido por Andrew Dominik. Depois de estrear no Festival de Veneza, onde já arranjou bastante polêmica, inclusive, faz um circuito limitado nos cinemas dos Estados Unidos, claro, cinemas parceiros do serviço de streaming, e depois chega na plataforma no final do mês de setembro. Pessoal, um filme com classificação indicativa NC-17. Qualquer outra distribuidora não aceitaria o lançamento do filme nessas condições, porque fica difícil para você conseguir visibilidade e bons números de bilheteria, mas como estamos falando aqui da adição de um catálogo de serviço de streaming, claro que a Netflix, que também não tem essa tradição de interferência nos projetos, né, acabou entregando a versão original do Andrew Dominik, digamos assim. Mas Blonde tinha sido especulado para 2021, para 2022, falaram que poderia lançar no Festival de Cannes, que causaria uma repercussão por conta da atuação da Ana de Armas também. Nesse caso, até ocorreram alguns boatos de que só no caso de Blonde, a Netflix queria até um corte mais leve, um corte com classificação indicativa R, que, convenhamos, ficaria bem mais fácil para você conseguir vender o filme na temporada de premiações, colocar no circuito de festivais. Na minha opinião, o Andrew Dominik demonstrou uma postura bem arrogante durante o circuito de promoção de Blonde. Mais ou menos ele disse, quer assistir Blonde? O NC-17 assiste, se não quer, não precisa dar play no filme. E esse filme, na minha opinião, e eu já comentei sobre isso no meu Instagram, falei numa live aqui do canal, será o mais polêmico de 2022, eu não tenho dúvida alguma disso. Vou fazer essa análise inicial, vou fazer posteriormente, depois do lançamento na plataforma, uma análise complementar, aí levando em conta o livro base, Blonde, escrito pela Joyce Carol Oates, que eu mencionei aqui no canal várias vezes. O livro Blonde foi escrito no ano 2000 pela Joyce Carol Oates e monta uma história fictícia. Nós não temos aqui uma biografia da Marilyn Monroe. Eu tenho certeza que a Joyce Carol Oates é uma das maiores especialistas sobre a vida da Marilyn Monroe, mas nós temos aqui situações reais que elas acabam sendo bem exageradas na composição do texto. O texto Blonde é excelente, pesado, no entanto, bem pesado mesmo. Em 2001, o canal CBS fez uma produção homônima, e que eu não assisti, mas eu peguei, por exemplo, algumas análises de quem viu Blonde de 2001. Entre Washington Post, New York Times, Boston Globe, o filme foi considerado desrespeitoso, desnecessário e exagerado, por exemplo. Os mesmos termos que você pode aplicar, quem sabe, para a leitura de Blonde do Andrew Dominik. Por quê? Porque não é o roteiro do filme que é polêmico, o texto base da Joyce Carol Oates que é polêmico. Eu não pretendo entrar em detalhes nesse vídeo das cenas mais polêmicas, mas eu vou fazer uma citação apenas quanto à temática, tá bom? E eu vi muitas pessoas falando também desde o lançamento de Veneza que o roteiro do Andrew Dominik é de mau gosto. Só que basicamente nós temos aqui uma abordagem que faz adaptações de um apanhado geral do livro da Joyce Carol Oates, com ideias que particularmente eu considero ridículas, que eu não consegui qualquer tipo de conexão, e além disso, o corte feito pelo Andrew Dominik, o recorte do livro feito pelo diretor, na minha opinião, é um dos mais absurdos que eu vi de uma adaptação recente. Não faz muito tempo que a própria Netflix publicou um documentário sobre a vida da Marilyn Monroe, basicamente requentando informações lá dos anos 80 do Anthony Summers, que participa da produção e que relançou o seu livro. A vida da Marilyn foi alvo de vários boatos, vários livros, sempre com aquela revelação, né? Olha, descobrimos uma bomba sobre a vida da Marilyn Monroe, se você quiser saber mais, compra o livro, e aí você vai ver qual é a fonte. É um amigo da enfermeira que atendeu a Marilyn, é a namorada do agente do FBI que soube alguma informação sobre ela. Com isso, desde os anos 60 existe a tradição de várias teorias da conspiração, especialmente sobre a morte dela. Então, como eu disse, a Joyce Carol Oates é uma das maiores especialistas sobre Marilyn. O texto Blonde é muito pesado, mas é um texto bem escrito. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar. O livro também já tem publicação no Brasil. No entanto, você não tem aqui uma cinebiografia da Marilyn, você não tem um registro fiel. Ela diz, você tem situações e fatos que podem ter acontecido super exagerados. Com isso, me permitam uma leitura rápida de um parágrafo introdutório de Blonde, da Joyce Carol Oates. Diz a autora, Blonde é uma vida radicalmente destilada na forma de ficção, e por toda a sua extensão, Cinedoc é o princípio da apropriação. No lugar dos inúmeros amantes, crises médicas, abortos e tentativas de suicídio e performance nas telas,
Blonde explora apenas uma seleção emblemática. Não existe qualquer tipo aqui na base de Blonde, nem no filme, obviamente, qualquer tipo de compromisso com a história. É importante deixar isso claro. No vídeo complementar, então, eu pretendo discutir mais detalhes sobre isso e aí sim fazer uma abordagem com o livro, mas é aquela coisa, né? Provavelmente a pessoa vai ver o filme no catálogo da Netflix, uma grande produção com Ana de Armas, e vai pensar que está assistindo, quem sabe, uma cinebiografia da Marilyn, o que não é o caso. Então, por que eu quis fazer essa introdução? Porque não é o texto do Andrew Dominik que é polêmico, o livro base é polêmico. No entanto, meu problema é com o recorte do Andrew Dominik, porque a cada 30 segundos de alegria da Marilyn, você tem 30 minutos de sofrimento, abusos, violências. É um filme que ele se torna pesado e também extremamente repetitivo, porque a abordagem ela é semelhante. Em um determinado momento, o próprio espectador ele vai fazer a seguinte leitura mental: olha, a próxima cena é da Ana de Armas nua falando provavelmente uma expressão daddy, que é constantemente usada. O recorte do Andrew Dominik é muito mal feito. Eu falo como alguém que leu o livro também. O livro da Joyce Carol Oates vai falar sobre a menina, a garota, a transformação da Norma para Marilyn e a consolidação da Marilyn como estrela. O que o Andrew Dominik faz? Pega um episódio traumático da infância e tenta usar isso também para você conseguir prosseguir, então, com essa sequência de abusos e violências. A forma como Andrew Dominik explora a figura da mãe é mal feita. A questão do termo pai e o que representa o pai na vida dela é vergonhosa, porque explora vários simbolismos e aí que acabam sendo resumidos muitas vezes na aplicação da palavra daddy, que a Marilyn acaba usando também para outras pessoas. Não fecha e não é coerente também. E aí você pode perguntar para mim, tá, mas por que você está criticando esse recorte? Bom, porque parece que o Andrew Dominik, que com certeza conhece detalhe por detalhe do livro da Joyce Carol Oates a ponto de transportar blocos de diálogos completos do livro para o filme, parece que ele fez o seguinte: ele leu o livro sublinhando todas as passagens de alto teor e cunho sexual e decidiu explorar apenas isso no seu filme. Não interessa se envolve prazer, abuso ou qualquer tipo de violência. O sexo que é a base para o desenvolvimento de Blonde. Após uma infância problemática, Norma Jane, interpretada por Ana de Armas, se transforma em Marilyn Monroe, conquistando fama e uma legião de admiradores. Ao longo de sua vida, ela se envolve com diferentes homens e passa por episódios complexos de violência e abusos que geram profundos traumas. Lembrando, o filme é um registro fictício, assim como o livro. Por favor, eu considero que a leitura de Blonde, e eu vou explorar isso no próximo vídeo, é uma leitura extremamente complexa, de modo que o leitor precisa quase que um glossário para entender quem é quem. Por quê? Porque a Joyce Carol Oates muitas vezes não vai dar nome para as pessoas. O presidente, bom, você sabe que é o presidente Kennedy. O ex-atleta, o Joey DiMaggio, que foi marido da Marilyn. O dramaturgo, o Arthur Miller, que é interpretado pelo Adrien Brody, que na minha opinião, por exemplo, seria a segunda pessoa mais importante do filme, e que pro filme do Andrew Dominik tem uma participação simbólica que eu realmente não gostei. Um trunfo do texto da Joyce Carol Oates, na minha opinião, pessoal, são as importantes marcações temporais onde você vê a progressão dessa infância problemática para a juventude dela, como a Norma também passa por episódios profundamente dramáticos e aí ela vira essa grande estrela, a Marilyn Monroe. No livro isso está muito bem pontuado. O Andrew Dominik, ele de vez em quando vai te dar uma data e local e agradeça por isso, porque o tipo de montagem que é estruturada e escolhida para uma coleção de acontecimentos registrados em Blonde te deixam a impressão de que teve um episódio nos anos 30, que foi um episódio que gerou um trauma, já nos anos 40 aconteceu um caso, vamos direto para os anos 50 ver como é que a Marilyn está lidando com isso tudo. O que eu não gostei nesse caso é que, apesar de você ter uma linha de argumento para defender que Blonde desenvolve o seu texto a partir da Marilyn como sex symbol, o que o Andrew Dominik faz é a hipersexualização, mas não da figura da Marilyn, e sim, na minha opinião, da atriz Ana de Armas. Parece que ele está fascinado, em muitos casos, com o corpo da atriz Ana de Armas. E a atriz, aliás, está bem no filme. Eu acredito que ela mostra grande dedicação e, por algumas vezes, especialmente nas cenas de bastidores, parece que você tem um registro real da própria Marilyn, dada a dedicação da Ana de Armas. O que torna a progressão de Blonde problemática jamais passa pela atriz, e sim por decisões criativas de Andrew Dominik. Como eu mencionei, nesse texto você vai ter tragédia atrás de tragédia, e como
também segue a base da Joyce Carol Oates, a forma como vários homens acabam abusando da Marilyn, como vários homens acabam, de certa forma, tentando gerar algum tipo de relevância a partir da figura da Marilyn também, as violências que ela sofre, as decepções, breves momentos de alegria. Como eu falei anteriormente, 30 segundos de alegria para 30 minutos de sofrimento, traumas, abusos e violência. É assim que se desenvolve Blonde como filme. Os temas do livro são bem sensíveis, envolvem estupro, aborto, agressões, violência psicológica constante. Quando parece que as coisas não têm como piorar, olha, as coisas pioram. Na minha opinião, Blonde seria uma excelente minissérie ou, no mínimo, uma trilogia de filmes. Você precisa, até mesmo pegando em conta a base do texto da Joyce Carol Oates, falar do período da infância e juventude, da Norma e depois da Marilyn, para a partir disso analisar a figura simbólica que gera Blonde, que dá título não só ao livro, mas também ao filme. No filme não existe realmente um sentimento de progressão, de modo que o Andrew Dominik resume basicamente 150 páginas em 2 cenas. Aí a mãe é uma pessoa doente que precisava de ajuda. O pai, nossa, é uma figura que fez falta na vida da Marilyn. Seria o sonho também ter algum tipo de informação sobre o pai. Fica apenas por isso. E aí isso é usado como um motivo básico para ir argumentar sobre triângulo amoroso, sobre as violências, sobre agressões que ela sofre durante a sua vida. Nada disso é bem aprofundado, porque o tipo de resumo feito pelo Andrew Dominik se interessa apenas pelo sexo. O momento mágico de O Pecado Mora ao Lado, de 55, é retratado em diferentes ângulos, como se o diretor, como eu disse, não estivesse obcecado pela Marilyn, mas sim pela Ana de Armas. E eu poderia direcionar a mesma coisa para a forma como a nudez é explorada em Blonde. Existem segmentos que misturam delírio e realidade que, olha, são vexatórios. Eu sempre recomendo aqui para o pessoal, para quem assiste as críticas, para sempre que possível, também assista ao filme. Tente montar a sua própria opinião. Depois, claro, você pode pegar uma análise complementar para debate e tal, mas é importante assistir. Nesse caso aqui, tenho certeza que será um dos mais polêmicos, na minha opinião, o mais polêmico de 2022, dada a complexidade dos temas e a forma peculiar, digamos assim, como o diretor explora esses temas. Além disso, parece que o diretor quer brincar às vezes com o uso do preto e branco, não existe um pensamento uniforme, coerente para aplicação durante o filme. Eu até poderia imaginar, quem sabe, pontos de vista, flashbacks, nada faz sentido na exibição de Blonde. Eu poderia fazer um comentário semelhante quanto a experimentos e brincadeiras feitas quanto à proporção de tela. Também deixo registrado que o período de tempo discutido em Blonde, da década de 30 aos anos 60, é um período grande, e aqui, infelizmente, você tem personagens que passam pelo filme de forma muito rápida e simbólica. Teria que falar aqui sobre o dramaturgo interpretado pelo Adrien Brody, que necessitaria de muito mais visibilidade. Como esse recorte do Andrew Dominik é pra lá de específico, parece que o próprio Arthur Miller, nesse filme aqui, na organização de Blonde, não tem tanta importância assim. Também senti falta de contexto, porque no livro da Joyce Carol Oates, o que está acontecendo nos Estados Unidos é importante. O Comitê de Atividades Anti-Americanas acaba sendo sempre explorado de vez em quando, não só pela figura da Marilyn e pelo que ela representa, mas por toda as redes de amizade e relacionamentos que ela formou também, que são suspeitos de pertencer ao Partido Comunista. O Andrew Dominik não quer saber de nada disso. Ele vai te jogar alguns simbolismos que envolvem fogo, envolvem bebê, envolvem delírios. Quando ele vai te colocar uma data na tela e o local, já fica satisfeito, porque é o máximo que você vai receber também para a leitura de uma situação. Passando por alguns registros da carreira da Marilyn no cinema, é que eu penso que Blonde tem os seus melhores momentos, com pelo menos alguma coisa para falar sobre a visão dela da própria indústria e casos de bastidores, e é ali realmente que Ana de Armas brilha. Em certas ocasiões, a Marilyn faz considerações sobre fama, carreira, sucesso, a relevância que ela tinha também como um ícone já consolidado para o cinema e como as pessoas tinham um carinho especial por ela. Existe uma tentativa inicial de abordagem disso em Blonde. Parece que isso foi controlado pelo próprio Andrew Dominik, porque iria desvirtuar completamente da ideia que ele tinha para essa adaptação. Mais uma vez, resumindo todas as passagens que envolvem sexo, cortando todo o contexto e despejando sexo, violência e abusos de forma seguida em toda a exibição do filme. Um tema secundário do texto da Joyce Carol Oates, que causa fascínio também em qualquer discussão que envolve a Marilyn Monroe,
é que nós estamos falando aqui de uma pessoa que morreu com apenas 36 anos de idade. Por isso que existem várias publicações, por isso que existem vários registros, vários livros também que buscam trazer mais dados sobre a morte polêmica dela, teorias da conspiração. O documentário da Netflix que eu falei no canal recentemente é uma boa prova disso. O Andrew Dominik parece que ele não está interessado justamente em lidar com essa imagem da Marilyn a partir do texto da Joyce Carol Oates. É um filme pesado que, de verdade, não justifica 166 minutos. Justifica por uma grande atuação da Ana de Armas. Justifica porque você tem uma fotografia com alto contraste em determinados momentos que torna o filme muito bonito de você olhar e apreciar. Eu respeito muito também o trabalho sonoro de Blonde quando você tem a omissão de uma faixa, de uma trilha sonora, para tentar engrandecer uma passagem, um grande momento da vida dela. O que eu quero dizer é que de vez em quando Blonde apresenta traços de um grande filme com uma grande atuação, mas ele toma uma abordagem completamente pessimista que, na minha visão, acaba causando um grande dano para a experiência geral. Para Blonde, eu dou nota 5. Um outro registro secundário que eu queria marcar aqui seria do tipo de aproveitamento feito com imagens de arquivo, que é bem interessante mesmo. Apesar de eu achar exagerado o uso de filtros, por exemplo, em alguns casos, nesses registros de arquivo você tem justamente questões que envolvem cinema e que são bem discutidas aqui, quando especialmente o longa acaba se voltando para bastidores. Então existem microsegmentos com registros icônicos da Marilyn Monroe que aqui são bem feitos na figura da Ana de Armas. Certo, pessoal? Em breve um vídeo complementar depois do lançamento de Blonde na Netflix. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!